A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 21, do verso 1 ao 9. Este capítulo, ele vai falar sobre vários assuntos, então vou dividir ele em partes, tá? Então, neste primeiro capítulo, nós vamos aprender com a palavra de Deus sobre impunidade, como é triste a situação do nosso país nessa questão da impunidade, né? Isso é no mundo todo, né? Mas aqui no nosso país principalmente, tá? Então a gente vai ver como que acontece a impunidade aqui na Terra, como que a justiça da Terra julga essa impunidade, e nós vamos ver também como o nosso Deus julga a impunidade, né? Então é um capítulo bem interessante. Você teve algum ente querido seu que foi prejudicado, que foi morto, assassinado, e ninguém encontrou o assassino do seu parente, da pessoa que você amava? Você está se sentindo injustiçado? Você tá com a sensação de impunidade? Este vídeo aqui é para você, tá bom? Deus vai confortar seu coração hoje, tá? Não é fácil, tá bom? Muitas famílias estão chorando, estão sofrendo por causa da impunidade do nosso país, né? E a pergunta que fica, né? Por que que Deus permite essa impunidade, né? Por que que acontecem essas coisas, né? Aqui na Terra. Então, se você tem essas dúvidas, se você se questiona por essas coisas, este vídeo é muito importante, tá bom? Porque o nosso Deus, ele está atento a tudo, tá? E nosso Deus é justo, tá? E você vai entender por quê, tá bom? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão o espaço até as cidades que estiveram em redor do morto. Então, aqui nesses primeiros dois versos, ele está apresentando para nós uma situação, né? Deus deu a lei a Moisés, e nessa lei era como eles deveriam proceder caso vissem algum corpo morto, após eles entrassem na terra de Canaã e fizerem suas cidades lá, né? Como que eles julgariam essa situação, esse caso, né? Então, ele está orientando os anciãos, os juízes e também o povo, como proceder, né? Então, a primeira coisa é que caso eles vissem algum corpo morto e não tivesse testemunha de quem matou aquela pessoa, eles deveriam procurar as autoridades, né? Então ele deveria anunciar ao ancião e aos juízes para que eles pudessem averiguar aquela situação. A mesma coisa nós. Se nós passamos, tá fazendo uma trilha, uma caminhada, e você encontrou um corpo de uma pessoa morta lá, você vai falar, não tem nada a ver com isso aí, não vou me meter nessa confusão não, né? E você passa reto, você está pecando, tá bom? Não faça isso, pelo amor de Deus. Tem uma família que está procurando essa pessoa. Tem uma família que não sabe o que aconteceu com o seu ente querido. E é necessário, essa família precisa saber a verdade, tá bom? Para que o culpado que tenha matado aquela pessoa seja culpado e condenado pelo que ele fez. E para que aquela família enterre o corpo, ela chore o luto daquela pessoa que perdeu, né? Então, se você passar reto sem fazer nada, você está pecando contra Deus e contra a família daquela pessoa e contra o sangue que foi derramado daquela pessoa. Tudo isso vai ser julgado contra você, amém? No dia do julgamento. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. E aí, quando eles chegassem aos sacerdotes e aos anciãos, né? Eles tinham que medir as cidades que estavam mais próximas, né? Por quê? Para começar a fazer a investigação, né? É a mesma coisa, tem uma cena de um crime. Eles vão ver, procurar saber qual foi a última pessoa com que ela conversou, de que cidade que ela é, da onde que ela é, para poder investigar o caso, né? Então era necessário os anciãos e os juízes estarem informados e começar a saber da onde que era aquela pessoa, tá bom? Para levar o corpo, para ser enterrado, é óbvio, para aquela família chorar o luto e também para procurar fazer a justiça, né? Aqui um exemplo muito claro para nós que Jesus Cristo nos ensinou, que a gente não deve, a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente vê, né? Para que haja justiça na terra, está em Lucas capítulo 10, do 25 ao 37, né? Que é a parábola do bom samaritano, né? Todo mundo conhece essa parábola, né? Então eu vou ler apenas o verso 30 até o 33. Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, os bandidos bateram nele, deixando ele quase morto, e fugiram, né? Então ficou lá um corpo estendido no chão, ninguém sabia quem que bateu nele, ninguém sabia o que aconteceu,
Só estava lá a vítima, o teu próximo, precisando de ajuda, lá no chão, né? Estendido. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Olha, uma pessoa do ministério, como se fosse um pastor, um padre, né, que tem autoridade espiritual, viu aquela situação e passou como se não tivesse nada com ele, né? Ele fala, eu não sou pecador, isso aí deve ter se envolvido em alguma briga, eu não vou ajudar, né? Tem muitas pessoas que têm esse pensamento, né? Você está pecando gravemente contra o teu próximo, porque é mandamento. Jesus Cristo falou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Imagina se fosse você que estivesse lá no chão e tivesse apanhado, né? Então nós devemos ter esse olhar de graça, tá bom? Porque se a gente não tiver esse olhar de graça, o nosso Senhor também não vai olhar pra gente com graça, tá? Se você passar por alguém precisando de ajuda e não ajuda, quando você precisar de ajuda e clamar ao Senhor, Ele não vai te ouvir, não vai te atender, amém? E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo, né? Os levitas, eles tinham o cargo, né, no templo, no tabernáculo, né? Então eles também era como se fossem sacerdotes, né? Também tinham cargos importantes e também não deram um bom exemplo, né? Passou de lado, como se não tem nada a ver com isso, né? Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Esse sentimento tem que estar nos nossos corações. Íntima compaixão. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, depois que nós caímos como morto, depois do pecado de Adão e Eva, que nós estamos aqui na terra, precisando de ajuda, sofrendo, né? Jesus Cristo, ele não podia ficar lá no céu sem fazer nada. Ele se moveu de íntima compaixão, né? E veio aqui à terra, essa baixa terra, e nos socorreu, e nos ajudou, né? Santo é Jesus Cristo. Então, da mesma forma, nós devemos ajudar e socorrer aqueles que precisem, tá? Você viu um corpo morto lá no meio da mata, ou no lugar que você foi fazer uma trilha, ou em qualquer lugar na cidade também, você chama as autoridades, tá bom? Você não precisa ir lá mexer com o corpo lá, né? Não tem necessidade disso, você não tem treinamento para isso, né? Mas chame as autoridades, que eles vão lá e vão recolher esse corpo, vão levar pro ML e vão começar a fazer as investigações, tá bom? Então, faça o seu dever, qualquer avise as autoridades, tá bom? Então, da mesma forma que o israelita tinha que chamar os anciãos, que são os mais velhos, que têm mais experiência, que sabiam o que fazer, e chamar os juízes, que representam a lei, né, as autoridades, para punir e investigar o caso, nós também devemos fazer a mesma coisa, tá bom? Vamos continuar Deuteronômio no verso 3, né? E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com jugo. Então, por que os anciãos tinham que escolher uma bezerra que não tinha trabalhado ainda, né? Que não tinha levado nenhum jugo, que estava com a sua vida no começo ainda? Porque da mesma forma, um assassino interrompeu a vida de uma pessoa que tinha sonhos, tinha muita coisa, Deus tinha muitos planos ainda na vida daquela pessoa, e essa vida foi interrompida, né? É, não se sabe o motivo, tiraram a vida de uma pessoa, e interromperam os seus sonhos, e interromperam os laços que ela tinha com seus familiares, com seus amigos. Vários sonhos foram interrompidos por um ato de covardia, por um ato de assassinato, por um ato de vingança, né? Então o assassinato, ele traz toda essa dor, todo esse sofrimento para a terra. Amém? Nós sabemos que quem é homicida desde o princípio é o adversário, porque foi por causa dele ter enganado Adão e Eva que nós estamos nesse mundo aqui, né? E a morte entrou aqui. Ele que começou a matar a humanidade, foi o adversário das nossas almas, né? Por isso que Jesus Cristo falou que ele é homicida desde o princípio, né? E esse espírito de assassinato, de violência, só vem do adversário, tá? Então nós vamos orar toda vez que você tiver com pensamentos de vingança, de pensar em matar alguém, clama o sangue de Jesus Cristo, peça perdão, ora, vai buscar a Deus na igreja, para que a caridade, o amor e o perdão entrem no teu coração, amém? E a mansidão tem que estar no nosso meio. Jesus Cristo falava com mansidão, Jesus Cristo era um homem de paz, ensinou a paz aqui na terra. Então não vá procurar matar ninguém, não busque violência, nem agressão física, nem verbal, tá bom? Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que nós devemos amar o nosso próximo, e quem ama não mata, tá bom? Aqui no verso 4. E os anciãos daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero que nunca foi lavrado, nem semeado. Ali naquela vale degolarão a bezerra. Então por que tinha que escolher um lugar que não era fértil, um lugar áspero, que era difícil de arar para plantação, né?
Porque o sangue derramado ali vai representar uma impunidade, vai representar uma injustiça, vai representar um assassinato e vai tornar aquele lugar maldito, né? A gente vai estudar aqui que o pecado ele torna um lugar maldito, amém? Então aquele sangue que se é derramado para expiação do pecado, aquele sangue desceu com pecado naquela terra e contaminou aquela terra, amém? Então por isso que aquele lugar se tornaria maldito. Então não faz sentido levar essa bezerra para degolar ela num lugar fértil, porque vocês vão perder uma produção ali, né? Então Deus, já sabendo disso, porque ele conhece as regras do mundo espiritual, porque ele mesmo estabeleceu, então ele pediu para que se degolasse num lugar deserto, num lugar áspero, que não tivesse produção de alimentos, né? Aqui para a gente entender como que o pecado ele amaldiçoa a terra, né? Gênesis capítulo 3, verso 17 ao 19. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui nosso Deus deixa bem claro para Adão que por causa do pecado dele, a terra se tornou maldita. E aquela terra do jardim do Éden, que era tão produtiva, tão boa, que crescia praticamente sozinho, né? Sem esforço algum, se tornaria maldita. E agora o homem tem que trabalhar bastante, quem é do campo sabe, né? Mesmo com a tecnologia de hoje, mesmo com os maquinários, é muito serviço, tá bom? Quem mora no campo sabe disso, que é um povo trabalhador, que se não acordar cedo de manhã e começar a lida, não colhe, né? Santo Deus. Então a terra se torna maldita, tá bom? Então agora tudo é mais difícil por causa do pecado. Então o pecado ele gera maldição. E se a maldição, se por exemplo numa cidade, numa casa, houver um assassinato, algo terrível que aconteceu naquela casa, aquela casa se torna maldita, amém? Porque ali aconteceu um pecado muito grave e esse pecado fica ali, né? Aquele sangue que foi derramado lá fica ali, né? Então se torna um lugar pesado, né? Um lugar amaldiçoado. Da mesma forma que o Judas, quando traiu Jesus Cristo e ele se enforcou, né? O lugar que ele morreu se tornou um campo de sangue. E ali se tornou um cemitério, porque não podia produzir nada lá, porque se torna um lugar maldito, amém? Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda a demanda e toda a ferida. Então os sacerdotes eles eram capacitados para fazer a expiação do pecado daquele morto, né? Então eles tinham preparo, tinham o ensinamento, eles eram consagrados a Deus, então eles tinham todo o conhecimento para poder fazer a expiação da bezerra, né? E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale. Então aqui é o ato de lavar as mãos, né? Para que essa culpa não é nossa. Nós lavamos nossas mãos, né? Então esse ditado vem da Bíblia, né? Então, eu lavo minhas mãos. Eu não tenho culpa sobre isso aí, né? Então vem desse versículo aqui, tá bom? E protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Então, você que está com a consciência tranquila, você pode clamar ao teu Senhor e orar ao teu Senhor: Senhor, eu não sou culpado desse sangue, eu não tenho nada a ver com isso. As pessoas estão te acusando que você pecou, que você cometeu algum crime, e você está com a sua consciência tranquila, lave suas mãos e confia no teu Senhor, amém? Porque Ele é poderoso para te justificar diante dos homens. Mas diante do céu, você já está justificado, porque Deus está olhando tudo que você faz, Ele sabe, Ele conhece teu coração, amém? Então, pelo sangue de Jesus Cristo, todos os nossos pecados são perdoados. E se você está com a sua consciência tranquila, melhor ainda, amém? Porque é só você lavar as suas mãos e dormir tranquilo à noite. Falar: eu não tenho culpa desse sangue, tá bom? Ser propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe serás expiado. E assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Então a gente tem que fazer o que é reto aos olhos do Senhor, né? Então clamar pela justiça. Aqui tem que protestar, né? Eles protestaram, lavando as mãos, falando: não sou culpado desse sangue. Então aqui eu vou colocar na tela uma tabela
com a estatística de quantos assassinatos no Brasil acontecem que não tem solução. Amém? É alarmante. Apenas 8% de todos os assassinatos são solucionados. O resto fica tudo impune. Por isso que esse país acontece tantas coisas ruins, porque é um país maldito. É um país que tem impunidade. É um país que a justiça não está preocupada em prender os assassinos, né? Pouco se faz. E as pessoas que sabem também têm medo de denunciar e também pecam junto, né? Como a gente viu no comecinho do vídeo, né? Você sabe se alguém matou alguém, tem que denunciar, tá bom? Porque senão esse sangue vai ser contado contra você, tá certo? Então procure as autoridades e denuncie, amém? Não tenha medo. Tenha medo do Senhor, teu Deus, porque Ele tem poder para te lançar no fogo do inferno, né? Agora, o homem, o máximo que ele pode fazer é te ameaçar, tirar tua vida aqui, né? Não vou denunciar não, porque aquele bandido, aquele traficante lá vai me matar. É melhor morrer falando a verdade do que morrer falando a mentira, tá bom? Porque se você morrer falando a verdade, Santo é Jesus Cristo que é a verdade, ele vai te justificar diante do Pai e você vai viver para sempre. Mas se você salvar a tua vida aqui na terra, aquele que procura salvar a tua vida aqui, perderá lá, né? Tá escrito na palavra de Deus. Aí você falando mentira, quando chegar no dia do juízo, você vai ser condenado eternamente no inferno. Então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Então denuncia, tá? Você sabe de alguma coisa, avisa as autoridades, tá? Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor, né? Aqui vamos ver, aqui aconteceu uma coisa, a gente viu, aqui em Deuteronômio está ensinando que nesse caso eles eram justos, porque eles não viram que matou o assassino e lavaram suas mãos. Nesse caso, ó, seus pecados foram perdoados, né? Mas teve um homem que lavou suas mãos também, mas os pecados dele não foram perdoados. Vamos ver quem é? Mateus capítulo 27, versos 23 e 25. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E ele mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então vocês acham que Pilatos, lavando as mãos aqui, ele foi absolvido, né? É óbvio que não, porque ele mesmo confessou com a boca dele que Jesus Cristo era um justo. E o Pilatos, ele tinha poder para libertar o nosso mestre, mas por pressão popular e por pressão dos fariseus, ele condenou o nosso mestre, tá bom? Então ele lavou suas mãos e aí ele jogou a responsabilidade para o povo. Só que ele tinha autoridade para libertar, né? Então o povo foi culpado, sim, os fariseus também, mas Pilatos também foi culpado, tá bom? Porque Deus alertou a esposa dele, ela teve um sonho que não era para ele mexer com esse justo. Deus deu oportunidade para ele se arrepender, para ele tomar a decisão certa, né? Mas ele, pelo livre-arbítrio, por pressão, ele tomou a decisão de condenar o nosso mestre, né? Então, tem uma playlist meu no meu canal aqui, que Deus é amor, mas também é justiça, né? Acessa lá tem como Pilatos morreu, né? Não foi nada agradável, né? Foi uma morte bem terrível. E com certeza ele está no inferno, tá? Porque ele condenou o nosso mestre, ele teve oportunidade para salvar ele, mas não foi assim, né? Então, o destino dele é terrível, né? Aqui, Apocalipse, capítulo 6, do verso 10 a 11. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca. E lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos, que deveriam ser mortos como eles, né? Então aqui fica aquela pergunta, né? Até quando, Senhor, né? Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir essa impunidade? Até quando, Senhor, o Senhor não vai vingar as nossas vidas, né? Todas as pessoas que morreram de forma covarde e que tiveram seu sangue derramado na terra, o sangue deles clama ao Senhor por justiça. Isso desde o Gênesis, né? Quando Caim matou Abel, o sangue de Abel tocou a terra, ele já subiu ao céu clamando por justiça, né? E da mesma forma, em Apocalipse, os santos que morreram pela perseguição do anticristo,
Eles estavam clamando: até quando, Senhor? O Senhor vai permitir isso? Até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o nosso sangue que foi derramado? Então aqui tem a resposta, né? Tem uma medida. A gente já estudou na minha playlist também, Deus é Amor, mas também é Justiça. Tem um vídeo que fala sobre a medida da justiça de Deus. Então é necessário um certo número, uma certa quantidade de injustiça para que Deus venha interferir aqui na terra, amém? Senão, Deus deixa aqui os juízes tomarem conta da justiça, né? Mas quando ultrapassam a medida da injustiça, aí Deus interfere, aí Deus vem aqui na terra, né? Aconteceu isso na Torre de Babel, aconteceu isso em Sodoma e Gomorra, aconteceu isso várias vezes no deserto com Moisés, né? Deus abriu a terra, engoliu uma tribo inteira para debaixo da terra, para o Sheol, né? Também Deus mandou serpentes de fogo. Então, quando Deus interage aqui na terra, é porque já ultrapassou os limites da injustiça já, tá bom? Então, é necessário que complete o número da injustiça, o tamanho da medida, e complete o número dos escolhidos, das pessoas que vão ser mortas na época da grande tribulação, né? Então, por isso que esse povo estava clamando por justiça, né? Então, até hoje lá no céu, as almas já estão descansando no céu, mas clamam por justiça. Senhor, até quando o Senhor não vai julgar aqueles povos que perseguem o povo de Deus, que praticam injustiça na terra? Né? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Então, os santos estão clamando lá no céu. E nós aqui na terra também devemos clamar ao Senhor. Senhor, até quando? Nós não devemos aceitar a injustiça. Nós devemos clamar para que a justiça de Deus seja feita, amém? E que nosso Senhor Jesus Cristo volte e julgue as nações. Que venha o teu reino. Nós temos que orar todo dia. Que venha o teu reino, Senhor. Que faça justiça. Porque enquanto nós ficarmos calados, enquanto a igreja de Cristo não clamar a justiça e se esforçar para que ela seja feita, a impunidade vai correr solta aqui na terra. Santo Deus. E o inimigo que fica contente. Porque a gente vê quantos juízes que praticam injustiça, que só porque a pessoa tem um bom advogado, tem uma boa condição, absolve as causas deles, mesmo sabendo que é culpado, né? Então é uma vergonha. O direito aqui no Brasil, a parte dos juízes, está uma vergonha, está lamentável aqui na terra. Mas logo virá o dia em que Jesus Cristo virá a julgar as nações, né? Aqui, ó, isso está em Isaías, capítulo 26, do verso 20 ao 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Santo é Deus. Vai chegar o dia da justiça, meu irmão. Vai chegar o dia da justiça, minha irmã. Esse dia, quando Jesus Cristo voltar, ele pede para que o povo de Deus entre em suas casas e aqui, olha, vai, pois, povo meu, ou seja, todo aquele que acredita em Deus, em Jesus Cristo, o povo de Deus, né? Entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque o nosso Senhor vai vir com ira, né? As taças da ira de Deus, quem vai derramar é Jesus Cristo sobre a terra, né? E eu até queria fazer uma pergunta, né, para quem é pré-tribulacionista, né? Se Jesus Cristo vai vir antes da grande tribulação, antes da justiça, né? Então, o que o povo de Deus está fazendo aqui na terra ainda? Porque está falando aqui no verso 20, ó. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas. A gente vai estar aqui na terra ainda, meu irmão. A gente vai estar aqui na terra, meu irmão, na grande tribulação. E depois da grande tribulação, no tempo da justiça, da ira de Deus, a gente vai estar aqui na terra também, tá? Eu até há pouco tempo pensava que na época das taças a gente não ia estar mais aqui, né? Eu acreditava que a gente ia estar aqui no tempo das trombetas e no momento da ira a gente ia ser retirado, né? Mas não, aqui esse verso confirma que até no tempo da ira o povo de Deus vai estar aqui ainda, tá bom? Só que a diferença é que Deus vai guardar, amém? É isso que Deus vai fazer. Lembra que lá no Egito, na Páscoa, quem passou o sangue do cordeiro nas suas portas, o anjo destruidor veio, matou os primogênitos do povo do Egito, e dos que foram desobedientes de Israel, que não passaram o sangue do cordeiro nas portas, perderam seus primogênitos, morreram, né? Deus guardou aqui na terra o povo que era fiel. E da mesma forma vai ser no dia do juízo, amém? Isso aqui
eu não sei se vocês já estudaram a profecia dos 3 dias de escuridão, né? Tem uma playlist no meu canal que fala sobre isso. Os 3 dias de escuridão, vai acontecer, se preparem. O sinal que Jesus Cristo deu da sua volta é que o sol ia perder seu brilho, vai ter uma escuridão completa na terra. Nesse momento, é esse tempo que você tem que fazer isso aqui que o verso 20 está falando. Ó. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas. Sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Esse momento da ira de Deus, a gente vai ter que ficar em casa, tranca suas portas, fecha suas janelas, não olha para o lado de fora, não abre a porta para ninguém, porque vai ser momento da ira de Deus, tá bom? Tá escrito na palavra de Deus que o dia do Senhor não é dia de alegria, é dia de trevas, de tristeza, dia de dor, de sofrimento. Vai ser um dia terrível na terra, porque ele vai vir, não como ele veio na primeira vez, como um cordeiro, para derramar o seu amor, para derramar a sua graça sobre nós, né? Ele vai vir como um leão, para destruir, para julgar mesmo, tá bom? Todos aqueles que foram ímpios, todos aqueles que praticaram a impunidade. Então é nesse momento que você deve estar no seu quarto, tá bom? Mas isso aqui também simboliza, no momento da tribulação, da prova que está passando aqui nos dias de hoje, né? Tranca no seu quarto, meu irmão, e se esconde no esconderijo do Altíssimo, né? Na oração, tá bom? Então isso aqui também representa a oração no momento de aflição, tá? Mas isso aqui está falando da volta de Cristo, tá? Do grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor, né? Então vai ser um dia terrível para as nações ímpias. Mas o seu povo, Deus vai guardar nas suas casas, amém? Verso 21 aqui, né? Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar. Jesus Cristo vai sair lá do seu lugar, lá do céu, né? E vai vir aqui para praticar a justiça aqui na terra, né? E vai fazer, depois que limpar a terra aqui, ele vai fazer novos céus e nova terra, né? Castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue. E não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, todo joelho vai ter que se dobrar, toda boca vai ter que confessar que foi ele que matou, que foi ele que fez a injustiça, que foi ele que roubou, ele que foi corrupto, ele que adulterou. Então, todos os pecados vão ser anunciados, não vai ter mais como se esconder do pecado, amém? Então, vai ser o dia da justiça. Aí, aquelas almas que estão no céu, clamando por justiça, serão saciadas, amém? Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, porque será saciado. Santo é o Rei da Glória, Santo é Jesus Cristo. Vai cumprir, amém? Vai cumprir essa palavra, amém? Lucas 8, capítulo 17. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Santo é Jesus Cristo. Quando a luz vier, quando Jesus Cristo vier, toda a escuridão vai se dissipar, Santo é Deus, e tudo vai ser revelado, amém? Então você que sofreu impunidade, você que está sofrendo injustiça, confia no teu Deus, porque ele é o autor da justiça e ele vai cumprir tudo no último dia, amém? Então, mesmo que você não consiga a justiça aqui na terra, que eu acho que é muito difícil, porque todo aquele que clama ao Senhor, eu já vi tanto testemunho de gente que tem causa na mão do Senhor, na justiça, gente sendo injustiçado, e Deus virou cativeiro, Deus resolveu, Deus entregou a causa na mão dele. Então, confia no teu Deus que ele pode resolver para você agora, tá bom? Mas para você ficar tranquilo, que mesmo que pareça para você que está tendo injustiça aqui na terra, no último dia vai ser revelado todas as coisas, tá bom? E aquela pessoa que humilhou os outros será humilhada, os assassinos que fizeram tudo escondido, vai ser tudo revelado, eles vão ser julgados diante das nações, dos santos anjos de Deus e dos santos que morreram em Cristo Jesus, e a justiça será feita, amém? Então essa é a palavra para nós hoje. Busquem a justiça e denunciem as autoridades se verem alguma coisa errada e ajude o teu próximo, tá bom? Não seja como um bom samaritano, ajude, tá bom? Não passe de largo não, ajuda o teu próximo. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Vamos aqui orar também, vamos seguir o exemplo dos anciãos, dos sacerdotes que oravam e protestavam, que são inocentes desse sangue derramado, né? O nosso país, ele tem tanto sangue derramado de pessoas que não tem solução. Então, que esse sangue não caia sobre nós, que o nosso país não seja um país maldito, mas que ele seja um país abençoado. Mas para isso, é necessário que os justos peçam perdão a Deus, peçam perdão pelos pecados do país também. Vamos interceder, porque o sacerdote, ele fazia um sacrifício pelos seus pecados, mas ele também fazia um sacrifício pelo pecado do povo. Então, nós, brasileiros, nós temos que interceder pelo nosso país, porque tem muitas famílias que não acreditam em Deus e que estão pecando. E se a gente não interceder por eles,
o pecado deles vai tornar o nosso país maldito e nós vamos sofrer as consequências desses pecadores, amém? Então vamos orar aqui comigo para que Deus abençoe o nosso país e que o sangue inocente das pessoas que foi derramado não venha a ser contabilizado nas nossas vidas, né? Que a gente está livre do sangue inocente, porque nós servimos a Cristo e que nós vivemos de uma maneira que é ajudar o nosso próximo, né? E que as pessoas que fazem o contrário, nós protestamos contra isso, amém? Quem tira a vida de uma pessoa, quem agride uma pessoa, nós somos contra, tá bom? E nós temos que deixar isso bem claro perante Deus e perante a sociedade. Então feche seus olhos e ore comigo. Senhor, Pai Santo que habita no céu, graças te damos pelo perdão dos nossos pecados, pelo teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Ô Pai Santo, aprendemos, Senhor, que nós devemos orar não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todas as pessoas que estão ao nosso redor, pelos pecados da nossa nação. Então eu venho, Pai Santo, em humildade, de clamar a Ti que todo o sangue derramado nesse país, todo o crime, toda a mentira, todos os pecados que Te desagradam, meu Senhor, que eles sejam perdoados, Pai Santo, pelo sangue poderoso do Cordeiro de Jesus Cristo. Amém? Para que nosso país ele seja um país de benção, seja um país que seja um país que dê bom fruto, Senhor Jesus, aleluia, que seja um país de avivamento, seja um país que as tuas igrejas façam diferença na terra. Então eu creio, Pai Santo, que o Senhor está escutando a minha oração e de todos que estão orando junto comigo, Senhor, e que todos os pecados desse país serão expiados pelo sangue do Cordeiro e que esse sangue inocente não caia sobre nossas mãos, porque nós lavamos nossas mãos, Senhor, aleluia, não como Pilatos, porque ele sabia que um justo ia morrer, mas nós, todos os dias, procuramos fazer o melhor, Senhor, para o Senhor. Tentamos fazer tudo que a tua palavra nos ensina, Senhor. Mas perdoe os pecados das pessoas que não creem na tua palavra e que pecam continuamente. Tenha misericórdia delas e que o nosso país seja uma bênção e essas pessoas venham se arrepender e possam ser salvas. E todos nós vamos ao teu reino de glória viver em paz, em harmonia, junto com o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus.